Iniciando o segundo bloco dessa entrevista com Roberto Delmanto, a respeito do primeiro fórum do Instituto Delmanto e EBEC de Direito Penal a ser realizado em 22 a 24 de setembro na Federação do Comércio em São Paulo, eu gostaria que Roberto ainda tecesse algumas considerações sobre o conflito entre o indivíduo e a sociedade, aquelas tendências que nós vemos no direito penal moderno, inclusive com influência no direito penal brasileiro, sobre a possível introdução de chips no indivíduo condenado, as tornozeleiras eletrônicas. Outro dia eu brinquei afirmando que o réu, mesmo optando pela tornozeleira, seria vítima ou ofendido por um constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir, porque um réu que fica 4 anos e meio preso quer tomar um banho de mar e não consegue, porque a tornozeleira é inundada pela água do mar que contém salitre. Mas isso tem sido tratado com muita veemência, não é, Roberto? Olha, Paulo, eu acho que realmente, você sabe que nenhuma garantia constitucional é absoluta, né? Sim. A liberdade é um bem maior, mas ele não é absoluto, a segurança da sociedade. Então nós vivemos essa dificuldade de encontrar esse equilíbrio. Porque você sabe, embora hoje nós sejamos uma das maiores economias do mundo, né? Os olhos do mundo inteiro se voltam ao Brasil, com razão, nós somos uma das nações mais injustas socialmente do mundo, né? E uns dizem, não, é a sensação de impunidade. Eu estou convencido, depois de 45 anos de advocacia criminal, que no Brasil e na maior parte do mundo a maior causa do aumento da criminalidade é a injustiça social. Sim. Você praticamente não dá opções. É verdade que vamos reconhecer, independente de posições partidárias, que de 8 anos, 9 anos para cá, começou a haver no Brasil uma coisa que a sociedade ainda não assimilou. Pela primeira vez está se fazendo uma efetiva redistribuição de renda. Começou-se uma redistribuição de renda, o que representou a ascensão das classes Z para D, da D para C, né? Um mercado interno fortalecido, suplantando crises até internacionais, ao contrário do que teria dito um ex-ministro do tempo da ditadura, de que seria primeiro fazer crescer o bolo para depois repartir, né? Então, hoje o que nós vemos hoje, com essa situação ainda intensa de criminalidade, porque as deficiências habitacionais, educacionais são enormes, né? São imensas, o que nós vemos hoje é um abuso, né? Por exemplo, nessas prisões provisórias, né? Sim. Né? Nós sabemos que a prisão temporária, como o próprio nome diz, ela é temporária, certo? Ela tem determinados requisitos. Depois, expirado este prazo, ela vai ser prorrogada ou não. E se prorrogada depois, ela vai ser convertida em prisão preventiva, que tem requisitos mais graves, porque no Brasil, a nossa Constituição, queiram ou não, entendam ou não, ela prevê que o réu que não for perigoso, que não estiver ameaçando testemunha, que não estiver desaparecendo com provas, tentando fugir, ele vai responder ao processo em liberdade, até o trânsito de julgado. O que nós temos hoje é esse abuso, né? E essa falsa impressão, essas prisões feitas pela Polícia Federal, com nomes de fantasia, né? Com ofensas gravíssimas à dignidade das pessoas, pessoas algemadas, pessoas fotografadas com dorso nu, com número de identificação, né? Toda uma cerimônia de degradação do ser humano, né? E como essa prisão é temporária, serve para tentar obter confissões de pessoas, para passar à sociedade uma imagem de que o executivo está agindo, está punindo a corrupção, mas essa prisão é temporária, ele vai ser solto. Aí o que se diz? A polícia prende, mas o juiz solta. Na verdade, nós sabemos que quem mandou prender foi o juiz, né? Então está havendo um excesso da parte de juiz de primeira instância e um excesso da polícia nesse abuso. Então eu vejo que
neste mar preocupante, uma das boas coisas que aconteceu, deve ter um projeto que vinha antigo, e eu acho que ele só passou porque o governo não sabe o que fazer com as prisões mais, né? Não se constrói prisões suficientes. Todo mundo sabe hoje que ela deve ser reservada aos elementos realmente perigosos, irrecuperáveis, né? Porque a reincidência é enorme. Ao contrário das penas alternativas, onde a reincidência, no Brasil ainda não há estatísticas, mas em outras partes do mundo é praticamente zero, né? Então o sujeito volta à sociedade não degradado e melhor. O que nós temos hoje houve essa lei de reforma processual penal, onde deu ao juiz uma série de oportunidades, de opções. Porque antes, ou o réu ficava preso preventivamente, né? Se a prisão temporária em tal fosse convertida, ou a prisão em flagrante fosse convertida em preventiva, e ou ele soltava, dava liberdade, com fiança ou sem fiança, ou era prisão. E hoje o juiz tem um leque, né? A fiança, que ele pode dosar de acordo com a situação, da gravidade do caso, da acusação e com as condições econômicas do acusado, né? Retenção de passaporte, obrigação de se ausentar, de não se ausentar da cidade, da comarca, do município sem autorização judicial, até a prisão domiciliar. Então acho que isso foi um leque de oportunidades, aumentando também a responsabilidade do juiz, né? Pois é, esse leque de oportunidades que é ofertado pelo projeto recentemente transformado em lei, me lembra que nessa substituição da prisão provisória pela liberdade reduzida, a imprensa tem realizado um trabalho que eu classificaria como mefítico, porque a imprensa no Brasil, no mundo todo, deveria ser um fator de equilíbrio entre aquele que persegue e aquele que resiste. Mas mesmo os grandes órgãos de imprensa do Brasil têm, frente a situações concretas, se voltado para o senhor feudal, em desprimor do camponês, do cidadão, que a imprensa deveria, por força da vocação libertária, proteger. O que você acha disso, Roberto? É um tema muito delicado, porque nós prezamos os jornalistas também, não? Olha, eu acho que, logicamente, a prisão, a prisão, já falamos bastante sobre ela. Agora, a imprensa, Paulo, eu acho que, logicamente, a imprensa deve ser absolutamente livre. A imprensa é um instrumento democrático da maior importância, né? Agora, a imprensa tem dois lados, né? A imprensa desvenda grandes corrupções, grandes assaltos à economia nacional, mas a imprensa também, se não for bem conduzida, e muitas vezes não é, destrói pessoas e destrói famílias, né? Então, acho que foi, se não me engano, Rui Barbosa que disse que o jornal, que nós ainda lemos, não houve essa substituição que se pretendia pela mídia, ela ainda é muito pequena. Então ele dizia que o jornal que nós lemos de manhã é como o pão com manteiga, o café com leite que nós tomamos, né? Lá nós recebemos as primeiras notícias, né? Para um lado ou para o outro. Lá nós temos as primeiras informações, nós acreditamos ou não nelas, e nós passamos então começamos o nosso dia depois de ter recebido essas notícias da imprensa. O Zé Paulo Cavalcante, que é um colega nosso do Recife, ele escreveu uma vez que a liberdade da imprensa deve ser exatamente proporcional à sua responsabilidade, né? E eu acho que a imprensa, se de um lado tem realmente anunciado, desvendado numa imprensa investigativa grandes problemas de corrupção, né? Ela tem realmente pecado, né? Por eventuais excessos, né? Talvez a competição, ou aumentar a tiragem das revistas, dos jornais. Então acho que hoje nós estamos tendo dois julgamentos: o julgamento da imprensa e o julgamento
depois do judiciário. Porque o julgamento da opinião pública é influenciado enormemente ou quase totalmente pela imprensa. Então hoje, se você tiver determinados órgãos de imprensa, da mídia escrita, televisiva, eles formam a opinião pública, dificilmente. Tanto que eu digo, nessa emenda Pelusa, que está recebendo o aplauso não bem pensado, meio imediatista da mídia majoritária, eu acho difícil que essa emenda acabe não passando. Nós advogados estamos de novo numa daquelas nossas heróicas lutas tentando evitar. Então eu acho que a imprensa tinha de ter essa noção. Quer dizer, o objetivo maior da imprensa é a busca da verdade. Pois então, não é isso que nós temos visto, não. Essa afirmativa de que a voz do povo é a voz de Deus me parece uma falácia, porque o povo tem a voz hoje que os órgãos de comunicação fazem que ele tenha. E eu não encontro uma só exceção na imprensa nacional em que um órgão qualquer, seja de imprensa escrita, seja da imprensa falada, se haja determinado a defender alguém contra o poder estatal. Não acho um exemplo de algum grande órgão de divulgação nacional a demonstrar ou a pleitear a exculpação de alguém. O que é incrivelmente triste, porque dá a sensação de que a imprensa brasileira está voltada a se esconder sob o manto do poder contra o cidadão. Não sei se estou sendo exagerado, porque eu respeito extremamente os jornalistas, mas creio que o jornalista precisa se pautar pela verdade. E quando ele precisar se voltar contra o Estado, ele que o faça com o mesmo denodo com o qual ele às vezes apressa a punição do processado. Dentro desse contexto, Roberto, para a finalização do nosso tema, que já vai esgotando o permitido dentro dos limites desse site, eu lhe passo a palavra para o encerramento. Eu ainda sobre esse assunto da imprensa, Paulo, eu não sou assim tão pessimista. Eu acho que, logicamente, você também sabe bem disso, você é um homem justo, a gente não pode generalizar. Graças a Deus há exceções. Há jornais aqui em São Paulo, por exemplo, que tem sempre, de algum tempo para cá, e não é de pouco tempo, vamos ouvir o outro lado, não é? Antes de publicar a notícia, dar chance do outro lado. Isso eu achei que foi um progresso, não é? Agora, em determinados casos, eu diria um caso que foi emblemático no Brasil, do casal Nardoni, que houve uma satisfação, porque aquilo de pai possivelmente jogando a filha viva pela janela, madrasta, criança, aquilo foi realmente um movimento psicológico, social, psicossocial enorme no Brasil. Mas eu acho que aí, quem deveria ditar as regras, a imprensa faz as suas altas regras. Alguns fazem bem, outros não tão bem. Mas eu diria, seria a lei e o judiciário. Você sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, determinados casos, quando o juiz chega à conclusão de que a influência da mídia pode prejudicar um julgamento justo, como não teve, na minha opinião, modesta opinião, o caso Nardoni, ele proíbe qualquer divulgação. E lá observado. Aqui você sabe, se decreta sigilo num caso e logo depois, às vezes o promotor, outras partes, a imprensa, essas prisões, você sabe que muitas vezes, em muitos casos, nós advogados não conseguimos ter cópia de um depoimento prestado na Polícia Federal, caso que nos interessa, onde nós defendemos um acusado, um investigado, e a imprensa sabe. E nós estaremos lá, nós estaremos lá no Congresso. Exato. Vamos para defender os nossos pontos de vista. Sem dúvida, Paulo. E vamos ter sucesso. Se Deus quiser, e você é um dos nossos convidados mais ilustres, que muito nos honra com a sua amizade. Vamos tentar contribuir. E com o seu prestígio. Viu? Um abraço a você. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela sua entrevista.